Oi! Esses dias eu fiquei pensando em como as memórias funcionam de um jeito meio difícil de entender, porque não parece existir um padrão muito claro no que a gente guarda e no que vai se perdendo com o tempo, já que algumas coisas continuam muito presentes mesmo depois de anos, enquanto outras, que aconteceram há pouco tempo, parecem mais distantes quando a gente tenta lembrar. É estranho perceber que certas lembranças aparecem sem ligação com o momento, como se surgissem por conta própria, trazendo um pedaço de algo que já passou. E quase nunca é o momento inteiro, mas um detalhe específico, uma sensação, um recorte de uma situação que naquele dia parecia completamente comum. E quando isso acontece, dá uma sensação curiosa, porque aquilo não parecia importante o suficiente para permanecer por tanto tempo. Não era algo planejado para ser lembrado, nem um acontecimento marcante. Era só parte de um dia qualquer que por algum motivo acabou ficando. Ao mesmo tempo, existem fases inteiras da vida que parecem mais difíceis de acessar, como se tivessem se afastado aos poucos, e quando a gente tenta lembrar, vem uma ideia geral, mas não os detalhes, como se parte daquilo tivesse se dissolvido sem que a gente percebesse. Isso faz parecer que a memória não segue uma lógica baseada em importância ou intensidade, mas em algo mais difícil de entender, como se certas coisas simplesmente encontrassem um jeito de continuar presentes, enquanto outras deixam de aparecer com o tempo. Quando uma lembrança volta, não é só a imagem daquele momento que aparece, mas também o jeito que tudo parecia naquela época, a forma de pensar, as pequenas preocupações, o ritmo daquele período da vida, como se junto com a cena viesse também uma versão antiga de quem você era naquele momento. E isso muda a forma de enxergar essas lembranças, porque deixa de ser só sobre o que aconteceu e passa a ser também sobre como era viver naquele tempo, mesmo que seja por alguns segundos antes dessa memória sumir de novo. O mais curioso é perceber que esse processo continua acontecendo agora, enquanto a gente vive coisas que parecem normais, momentos que passam sem chamar atenção e que mesmo assim podem acabar sendo guardados. Não dá para saber o que vai ficar e o que vai desaparecer, porque muitas vezes o que permanece não é aquilo que parecia mais importante, mas algo pequeno, quase despercebido, que só ganha significado depois. Isso faz com que o presente tenha um tipo diferente de valor, não no sentido de transformar tudo em algo marcante, mas de entender que mesmo que pareça simples, pode continuar existindo de alguma forma lá na frente. Uma memória muito específica que eu tenho dentro de Genshin é de quando comecei a andar pelo mapa do jogo em um momento silencioso da vida, e isso acabou ficando de um jeito que eu sei que ainda vou lembrar por muito tempo. E quando você começa a reparar melhor nisso, dá para perceber que não é só sobre lembrar de alguma coisa, mas sobre como essas lembranças aparecem, porque elas não vêm quando a gente quer, nem quando faz sentido, elas simplesmente surgem. Às vezes é um detalhe pequeno, quase irrelevante, um lugar, uma situação simples, alguma coisa que você nem daria importância hoje, mas que volta de um jeito muito específico. E não volta inteira. Não tem começo, meio e fim. É só um pedaço, como se fosse um recorte de algo que ficou guardado sem você perceber. E talvez o mais estranho seja isso. A gente vive sem saber o que está ficando. Porque enquanto as coisas estão acontecendo, tudo parece comum demais para ser lembrado no futuro. Parece só mais um dia, mais uma situação, mais uma parte da rotina. Mas em algum momento aquilo deixa de ser presente e passa a existir só como lembrança. E isso normalmente acontece sem aviso, sem um ponto exato onde você percebe que mudou. Quando você vê, já virou algo do passado, e mesmo assim continua ali de alguma forma, não de um jeito completo, mas o suficiente para você reconhecer. E isso também muda a forma como a gente olha para certas fases da vida, porque nem sempre o que parecia importante naquela época é o que continua presente depois. Às vezes o que fica é justamente o que parecia pequeno demais para ter algum significado. E talvez seja por isso, quando uma lembrança aparece, ela traz mais do que só o que aconteceu. Ela traz um pedaço de como era estar ali, como era pensar daquele jeito, como era viver naquele tempo. E por alguns segundos aquilo volta, não completamente, mas o suficiente, e depois vai embora de novo, como se só tivesse passado ali por um instante. Enquanto isso continua acontecendo, a gente segue vivendo outras coisas do mesmo jeito, sem perceber que, nesse exato momento, algo também pode estar sendo guardado. E isso deixa tudo um pouco mais silencioso,
não no sentido de ser vazio, mas no sentido de que nem tudo precisa ser grande para continuar existindo depois. E talvez seja por isso que as memórias parecem tão estranhas, porque enquanto a gente tenta entender o que fica, outras coisas continuam acontecendo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, sem chamar nenhuma atenção. E em algum ponto, tudo isso também pode acabar sendo só mais uma lembrança. Até o próximo vídeo.